Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para a aula 2. Vamos falar sobre a definição de sociologia. Ela também é uma aula curtinha, tá? Então, aqui a gente vai de novo falar sobre as teorias sociológicas clássicas. Carla, mas eu preciso saber disso? De preferência, porque se tiver lá no enunciado do Enem, você já tá craque no negócio. Então, vamos falar um pouco sobre essas definições. Quando a gente pensa sobre a sociologia, ou também chamada ciências sociais, a gente pode encontrar das duas formas, tá? Você está acostumado com sociologia porque é a disciplina que você tem lá no ensino médio. Ela pode ser definida de muitas maneiras por diferentes sociólogos. A gente tem, por exemplo, tá vendo esse rapazinho aqui, ó? Olha, gente, que coisa mais meiga essa barbinha, né? Ah, eu amei. Então, ele diz, esse é o Lester Frank Ward, e ele diz, junto com William Graham Sumner, eles vão definir a sociologia simplesmente como a ciência da sociedade. O Franklin Henry Giddens, que já é mais conhecido da contemporaneidade, ele vai definir a sociologia como a ciência dos fenômenos sociais. O Durkheim, nosso velho conhecido que a gente vai ver na aula seguinte, vai definir a sociologia como a ciência das instituições sociais. O Kovalevsky como a ciência da organização e da mudança social. E outros também que vão definir a sociologia. Então a gente vai ter o Simmel, por exemplo, que vai definir a sociologia como sendo a ciência que estuda as relações humanas, o Weber, que nós vamos ver depois com mais detalhes, que vai fazer um estudo sobre a ação social, o Small, que entende a sociologia como processos sociais, e o Park, que vai entender a sociologia como a ciência do comportamento coletivo. Mas, Carla, eu preciso saber de todos esses conceitos separadamente, ler todos esses autores? Não. O que você precisa saber? Você precisa saber que todas as definições estão corretas e elas são complementares. Já havia enunciado querendo dar essa pegadinha. Então, se você ver qualquer dessas definições, elas vão definir para você o que é a sociologia. E aí, o que você tem como sendo, então, a sociologia de um modo geral? Ela vai se assemelhar, do nosso ponto de vista, a gente que é da área das ciências sociais, eu que sou da área das ciências sociais, a gente vê a sociologia como um grande polvo. Até deixei para você aqui, ó, uma fotinha do polvo, para você lembrar de mim também, né? Para você não me esquecer assim tão facilmente. E aí, por que a gente fala que a sociologia é esse polvo? Porque ele tem esses tentáculos que vão alcançar todos os fatos sociais, todas as relações sociais, né? O sociólogo, ele não vai deixar de observar nenhum fato social. Por isso que a gente faz essa comparação. Ele também, as ciências sociais, ela também tem, perdão, não é ele, é ela, né? É uma ciência. Ela também vem no sentido de tentar compreender todas as situações que permeiam uma sociedade. Então, ela pode estudar desde os temas que vão do comportamento do consumidor até a cibernética ou a privação do ser humano sobre alguma coisa, ecologia social. A gente está vivendo agora um período, né? A gente começou ali em 2019, passou 2020, 2021, esse período de pandemia, que também entra dentro dos estudos das ciências sociais. E aí a gente vai ter a sociologia que, embora vai englobar muitos problemas sociais, muitas questões sociais, ela vai se esforçar para permanecer à distância, né? O distanciamento da ciência. Porque ela precisa evitar juízo de valor, ela precisa evitar esse pensamento do bem e do mal. E isso é muito valorativo. Quando a gente se deixa levar pelos valores, a gente pode incorrer em erro. Por isso que a gente deve evitar isso. Ela também, por conta disso, é vista como sendo eticamente neutra. O que isso significa? Os pesquisadores das ciências sociais, ou você mesmo, né? Você pode treinar isso tranquilamente. Olha, você não precisa ser pesquisador, mas no seu dia a dia seria bacana você colocar isso em prática, né? Então, a gente vai olhando para essas situações sem esse olhar de bem e de mal, sem esse olhar do certo e do errado, justamente para que a gente consiga enxergar o problema como ele é. E não como a gente gostaria que ele fosse, que esse é um probleminha que de vez em quando a gente sofre. Então, a sociologia, ela é um estudo objetivo, ela vai tentar revelar a verdadeira natureza das coisas ou a verdadeira finalidade de um fenômeno. Então, gente, de novo, a nossa aulinha aqui foi super rapidinha, mas ela é muito importante porque ela pode cair isso, né, um tipo de enunciado ali no Enem que vai falar para você, que vai dizer para você sobre esses conceitos, né, da sociologia. E agora que você viu, você vai tirar isso de letra, né, meu amor? E aí eu te vejo então na próxima aula.
Um beijo na alma e até mais. Tchau, tchau.